Eu estou muito feliz. Hoje é o meu primeiro Despertar com a Flor da Vida, né? Esse quadro maravilhoso, idealizado pela Ana Clébia, que é a representante do lado de Carla, né? Que traz pra gente aqui esses palestrantes incríveis. É tanta gente maravilhosa que essa mulher conhece, tanto conhecimento incrível que essas pessoas têm, e hoje não podia ser diferente, né? Hoje nós temos o Wellington Balbo, que vai estar aqui com a gente. Ele reside em Salvador e é colaborador da Escola de Doutrina Espírita Caminho da Luz. Quando eu perguntei para Ana Clébia, ela disse isso sobre ele. E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais, descobri que ele também é escritor e tem vários livros incríveis, né? E ainda é muito humilde, é uma humildade em pessoa. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Ana Clébia, seja muito bem-vinda. Ana Clébia do Lar de Carla e o Wellington Balbo da Escola de Doutrina Espírita Caminho da Luz. Sejam muito bem-vindos. Se quiserem complementar as vossas apresentações, fiquem bastante à vontade. Por mim está ótimo, você já apresentou muito bem. Quero só dar boa noite aos ouvintes, agradecer à Rádio Atual por estar nos oportunizando, né, falar sobre essa maravilhosa doutrina, que é a doutrina espírita, para chegar a mais pessoas, né, e agradecer ao Wellington Balbo, né, por estar aqui com a gente e passar para a gente seus conhecimentos, como Thay falou aí, e a humildade em pessoa. E nosso parceiro do lado de Carla, gratidão, Balbo, e a palavra está com você, meu amigo. Minhas amigas, boa noite, Tayane, boa noite, Ana Clébia. Ana Clébia, amiga antiga, Tayane, uma amiga que nós estamos agregando ao nosso espírito imortal agora, nesse momento. Prazer falar com vocês, estou rindo aqui por conta da humildade. Quero chegar lá, quero fazer jus a essa humildade que vocês disseram que eu tenho. Mas que bom estar aqui, que bom poder falar com vocês. As minhas saudações aos nossos amigos do programa, da Rádio Atual, a todos, sejam bem-vindos. Estaremos aqui hoje para interagir esse tema tão importante que é as drogas, o que o Espiritismo pode fazer para colaborar com essa questão. Muito obrigado. Nós que agradecemos, né? Vocês que estão nos assistindo da live. Às vezes eu dou uma olhadinha pro lado porque o meu retorno de vídeo está aqui do lado e eu esqueço que eu tenho que olhar para vocês e acabo querendo olhar para os convidados. Me perdoem aí, perdoem essa apresentadora fajuta que aqui vos fala, viu, gente? Bom, o nosso tema, né? O Wellington já deu uma adiantada, é sobre drogas, drogas e espiritismo. Primeiro de tudo, né, a gente precisa saber que drogas existem, as legais e as ilegais, né? Eu, particularmente, vivo ligadinha, né? Preciso aí do meu lítio, né, para que o meu cérebro funcione direitinho. Mas algumas dessas drogas, elas podem ser bastante prejudiciais, né, à nossa vida. E aí o Wellington vai trazer para a gente qual é a visão, né, do espiritismo com respeito a essas drogas, né? Essas drogas que podem ser prejudiciais, não é isso, Wellington? Elas podem, de fato, ser prejudiciais, começando, em primeira instância, por aquelas drogas que são consideradas lícitas, como o álcool, o fumo, por exemplo, extremamente prejudiciais. O álcool, quando levado ao exagero, quando levado ao excesso, Kardec toca nesse ponto em O Livro dos Espíritos, ele causa muito mal.
e as drogas que nós chamamos também de drogas ilícitas, né? A mais conhecida, principalmente aqui no Brasil, é a maconha, que vem aí da cannabis. E muita gente, boa parte das pessoas consome. Então, a gente tem que fazer uma reflexão diante de toda essa realidade. Quando a gente fala de drogas, eu lanço uma pergunta para todos nós que estamos aqui. Por qual razão nós utilizamos uma droga, seja ela lícita ou seja ela ilícita? O que está ocorrendo conosco, com a nossa intimidade, com o nosso interior, com as nossas questões, que nós precisamos dessa fuga, que nós precisamos nos ausentar de nós mesmos, que nós precisamos buscar guarida em outros pontos, no caso em questão, a droga. Então, a doutrina espírita, que trabalha essencialmente o progresso moral do indivíduo, esse é o grande objetivo do espiritismo, fazer com que as pessoas avancem moralmente, com que as pessoas sejam melhores, com que elas estejam hoje melhor do que elas estavam ontem e amanhã melhor do que elas estão hoje. Como esse é o grande ponto do espiritismo, cabe a gente fazer esse mergulho íntimo e perguntar: por que a nossa existência está sendo vazia? É claro que há contextos e contextos, como a Tayane citou, a questão do lítio que ela utiliza, mas nós não estamos falando dessas drogas que vieram aí para ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida e que, claro, elas são ministradas por profissionais da área de saúde, controladas e sabem muito bem o que está fazendo. Não são desses pontos, não são dessas drogas que nós estamos nos referindo aqui, mas dessa questão íntima. O que nos faz fugir de nós mesmos? Por que nós apelamos a esse ponto? E qual é a constância que nós fazemos isso? Então, fazer essas indagações a si já ajuda a nos situar em que ponto de evolução nós estamos e encarar de fato esse problema, que acaba começando no indivíduo, na sua intimidade, mas tem também implicações sociais muito grandes. Essa questão da fuga, né? Isso é muito interessante, a questão da fuga da gente mesmo. Em que momento, né, a gente se encontra tão necessitado de fugir de si mesmo? Porque nessas situações das drogas, seria uma fuga, né? Quais seriam essas razões, assim, para essa fuga, para se permitir se jogar nessa vivência tão prejudicial, né, que é as drogas? Tayane, essa é uma questão que ela não tem uma resposta única. Até porque cada indivíduo, dentro da sua riqueza e subjetividade, tem as suas próprias respostas. O porquê que nós fugimos? Para não encarar os problemas, porque nós estamos com dificuldades em família, porque nós fomos rejeitados por alguém, porque nós nos sentimos menosprezados pela vida, porque nós não temos um contexto rico da nossa existência, porque nos falta cor em nosso caminho. Há inúmeras razões e cada um vai trabalhar as suas razões. Eu acredito que o mais importante que a doutrina espírita faz é nos colocar um pé na realidade. A partir do momento que a doutrina espírita nos mostra que nós estamos vivendo num mundo de provas e de expiações e que nós estaremos imersos nesse universo de dificuldade, de desafio, de provas realmente, isso nos dá um norte. Eu preciso passar por isso, são situações necessárias para que eu possa avançar. Isso vai fazer com que a gente encare a vida de uma outra maneira. Como você foi bem objetiva na sua questão, e eu citei a subjetividade de cada ser humano, eu peguei aqui, para a noite de hoje, uma matéria que foi publicada pela revista Veja e que foram dados colhidos no Ministério da Saúde. Então, eles fizeram a seguinte comparação. De março a julho de 2020, houve um aumento de 54% no número de atendimento no SUS em relação a 2019.
Isso daí em atendimentos relacionados ao vínculo com drogas. 50% a mais de sedativos, de pessoas sendo atendidas, isso na quarentena, na pandemia. 35% aumentou de 2019 para 2020 o número de pessoas que foram atendidas em casos de intoxicação por álcool e por drogas. Então, imagine, por que a pandemia nos levou a abusar das drogas, a abusar do álcool? Por que muita gente adentrou nesse mundo? E muitas vezes isso é de forma irreversível. Então, o que nos levou? Será que foi o encontro com a nossa realidade? Será que foi o fato de nós termos tido a nossa rotina sequestrada? Será que foi a nossa dificuldade em encarar essa realidade? Ora, tudo isso a doutrina espírita vem nos falar que faz parte de um mundo como o planeta Terra. Então, se eu encaro todas essas situações, todas essas turbulências, todas essas mudanças repentinas, é claro que isso me dói, que isso me toca, né? Não estou falando aqui para nós sermos insensíveis, mas se eu encaro todas essas questões com um pé na realidade do mundo em que nós vivemos, elas nos parecem um pouco mais leves, um pouco mais tranquilas da gente encarar. Eu não estou dizendo aqui, malbaratando a dor de ninguém, e nem dizendo que é uma tarefa fácil, mas ela é sim uma tarefa perfeitamente possível de todos nós concluirmos. Porque os números, eles são realmente muito altos, né? 54% de aumento no número de atendimentos na rede pública de saúde por conta de pessoas que na pandemia acabaram entrando nesse universo, é um número bastante significativo, né, de 2019 para 2020, esse aumento. Então, cabe-nos, de fato, essa reflexão. Ora, se eu estou precisando de ajuda, se eu estou precisando de apoio, eu vou procurar essas ferramentas. O Centro Espírita, por exemplo, a doutrina espírita, é uma boa ferramenta de apoio. Participar de uma sessão de terapia, procurar um psicólogo, é também uma boa ferramenta de apoio. Procurar um médico convencional também é uma boa ferramenta de apoio. Então, eu fico me perguntando por que muitas vezes nós nos atiramos a essas questões. Balbo, por que na quarentena, você falou aí na quarentena, né, no índice, por que aumentou esse consumo de drogas na quarentena? Ana, você sabe que um dos temas que eu estudo há um bom tempo já é o tema relacionado ao suicídio. Eu faço algumas pesquisas com esse tema. E na quarentena, diante de todas aquelas notícias sensacionalistas, e veja, eu não estou aqui criticando o papel da imprensa, mas apenas trazendo um pouco de bom senso a tudo que nós vivenciamos, porque as notícias elas foram invadindo a casa das pessoas, elas foram invadindo a vida das pessoas, e pior, as pessoas deixaram-se ser invadidas por aquelas notícias sensacionalistas. Então, uma das questões que eu lancei para fazer a pesquisa relacionada ao suicídio foi a seguinte: quando essas notícias sensacionalistas se fazem mais fortes, mais ferozes, e você não consegue se desvencilhar, qual é a tua sensação? E numa entrevista com 100 pessoas, mais de 74% das pessoas responderam que elas ficam apavoradas. Quando você está numa situação de pavor, quando você está numa situação de fragilidade, o que você procura? Isso é natural de qualquer ser humano. Você procura a segurança, você procura a fuga daquela situação. E onde você vai encontrar, muitas vezes, esse refúgio? Ora, você vai encontrar esse refúgio nas drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, porque aqueles momentos, de certa maneira, eles te tiram daquele turbilhão que você está vivendo. A grande questão que fica é, o efeito dessas drogas, eles passam e você continua vivendo naquela realidade. E aí junto vem a ressaca moral, muitas vezes vem a dependência, muitas vezes vem a dificuldade de encarar as situações,
Porque se você se refugia cada vez mais nas drogas para não encarar as situações, isso daí acaba se tornando um vício. É uma cadeia, né? É um elo, as coisas vão acontecendo e você depois está enredado de uma tal maneira nessa trama que não consegue mais se desvencilhar. Problema, fuga. Passa o efeito da fuga, vem o problema, ele vem maior ainda, fuga. E assim sucessivamente. Como é que você se livra disso? O que a doutrina espírita propõe para que a gente possa vivenciar essas situações de uma maneira nem tão tenebrosa assim? Ora, ela nos propõe um encontro com a realidade. Ela nos propõe a imortalidade da alma. Ela nos propõe que a vida é cíclica, que esses momentos, por mais difíceis que eles são, esses momentos passam. Eles passarão. A pandemia, ela passou. Ela passou, nós já estamos vivendo, alguns dizem, não, mas a pandemia não passou ainda, mas nós já estamos no seu final, ela passou. Muita gente morreu, muita gente veio a óbito. Sim, isso é muito triste, é lamentável, mas nós não podemos perder de vista que somos espíritos imortais. E nem a mais poderosa bomba, nem o mais forte vírus vai eliminar o espírito imortal. O espírito continua existindo, o espírito continua vivendo. Então, quando nós tomamos posse e entramos dentro dessa questão da cultura da imortalidade da alma, a vida tem para nós um outro significado. Allan Kardec batia muito nessa questão. Allan Kardec, não que ele desprezasse a vida material é muito importante para o espírito. Entretanto, Allan Kardec sempre dava o protagonismo para a vida do espírito. Então, essa é uma existência, nós podemos desencarnar a qualquer momento, isso é um fato, isso é uma realidade. Agora eu preciso viver, eu preciso avançar, eu preciso tocar a minha vida e aproveitar todas as oportunidades que a existência me dá. Se a pandemia foi um caso traumático, se ela veio e me deixou mal, eu procuro ferramentas para melhorar. Aí, repito, eu posso procurar a minha religião, a religião é um ponto de apoio muito importante, seja ela qual for. Eu posso procurar o atendimento terapêutico, por que não ir a um psicólogo, desmistificar essa questão de que quem vai ao psicólogo é apenas quem está sofrendo e etc. Não, é muito bom nós irmos à terapia, e também, caso seja necessário, procurar um médico convencional para estabelecer aí uma rotina de remédios que nos faça o organismo, então, caminhar melhor, uma melhor qualidade de vida. Então, por que a gente não se apoia? Por que a gente não se refugia em todas essas questões? São pontos que nós ficamos a refletir. Pronto. Eu tenho um comentário a fazer, mas antes eu vou só dar boa noite aqui para o nosso público, né, o pessoal que está aqui ouvindo a gente, Felipe Ferreira e a Ana Camila, né, que estavam agora há pouco aqui no programa Fala Preta, estão nos dando boa noite. Deixa eu abrir aqui no YouTube também. Dioguinho, né, chegou, baixou e saravô, seja muito bem-vindo, meu amigo. Dona Ritinha lá do ICO, Dona Rita Maciel, o portal do Magnetismo Humano, que é nosso parceiro, Wagner Marques, Samira Viana, que é apresentadora. Estamos sentindo sua falta, viu, Samira? Nara Carvalho, boa noite, Narinha. Jari Fox, boa noite. Dioguinho, de novo dando boa noite a todo mundo. Big Boss, Bruno Siebra, José Eduardo, muito boa noite. Eveline Castro, muito boa noite. Daula Renier, muitíssimo boa noite, né? Dona Ritinha dizendo que é do ICO, a Jari dizendo que é lá de Fortaleza, o Portal do Magnetismo lá em Campina Grande. Dioguinho tá agradecendo aqui, viu, Ana Clébia, por você ter chamado ele pra cá. A Arlete Guedes, de Porto Alegre. Que chique, menina, a gente chegou no Sul. Seja muito bem-vinda, Arlete. Dioguinho dizendo que uma vez teve que tomar medicamentos receitados pelo endócrino, mas o remédio causava uma espécie de prazer e dava vontade de tomar cada vez mais. Então o médico passou outro para não ter essa sensação de que poderia levar ao vício.
tomou o remédio receitado porque não estava se desenvolvendo direito. Então, o remédio que me deu vontade de tomar cada vez mais, de certa forma, estava viciando. Mas aí ele avisou o médico assim que percebeu essa sensação. Isso é muito interessante, né? Eu que tomo remédio também prescrito, já passei por essa sensação que o Diogo teve. De estar tomando um remédio e sentir que ele tá me deixando bem demais. Porque a nossa vida, a gente precisa saber, né? A nossa vida, ela tem altos e baixos. Vão ter problemas, não adianta. E chega a um ponto onde os seus problemas já não lhe atingem, ou você tá ali sempre muito bem com tudo, é de se estranhar, né? E aí, eu também precisei modificar justamente porque tava uma sensação de que ele tava me deixando bem até demais. Também nem 8 nem 80, né? A Jari tem uma pergunta. E quando o indivíduo faz uso de drogas por prazer, por euforia, é diferente daqueles que estão passando por uma situação de fuga, né? Que tá procurando um prazer. E aí eu coloco uma outra pergunta em cima dessa da Jari pro Balbo, que não seria essa euforia também uma fuga? Essa necessidade de sentir de sentir esse prazer que não está encontrando em outras coisas? Ou isso não é uma situação de fuga? Boas questões para a gente refletir agora. Jari, eu coloco a mesma coisa que a Tayane colocou. Não seria essa busca pela euforia uma maneira de colocar um contexto na sua existência? Pode ser. Por isso que nós falamos que é um ponto completamente individual. Cada indivíduo ele responde por si. Mas essa é uma questão que a gente não pode esquecer. Aquela pessoa que quer drogar-se por euforia ou que vai ao mundo das drogas porque foi apresentada por algum amigo e naquele momento de suposta alegria, de suposta felicidade, ela vai entrando em contato com esse universo, nós ficamos a perguntar, mas será que a vida dela não estava ali precisando de um pouco de contexto, de um pouco de luz, e ela também utilizou isso como uma fuga? Então, são todas questões que a gente não pode esquecer. Olha só, boa parte dos nossos adultos hoje fazem uso do consumo de álcool. Pessoas consomem álcool, é uma droga lícita, a boa parte da população brasileira toma álcool. Mas vocês já perceberam que boa parte dessas pessoas, antigamente, há um tempo atrás, hoje parece que mudou um pouco, mas começou a fazer o consumo do álcool bebericando no copo dos familiares, tomando uma cerveja do tio, do amigo que estava ali no churrasco, fazendo tudo esse tipo de coisa. Então imagine uma criança que vai se habituando a isso, que vai tomando. Como será que vai ficar o organismo dela? Porque a gente sabe que todas essas drogas elas causam dependência, elas causam essa situação orgânica. Então, como fica uma criança? Como fica um jovem? Como fica um adolescente? Fazendo aqui, colhendo material para esse nosso bate-papo de hoje, eu vi alguns números que me chamaram muito a atenção. Então, das drogas ditas tanto lícitas quanto ilícitas, a maioria que inicia nesse mundo está na faixa dos 16 anos de idade. Segundo alguns estudos, aproximadamente 9% da população brasileira já fez uso de drogas lícitas ou ilícitas. E começa, então, aos 16 anos de idade. Olha só, jovem ainda. Eu lanço outra questão. Será que não começou antes isso daí? E por que o jovem ele é mais propenso a isso? O jovem gosta de curiosidade? Ele gosta de curiosidade. O jovem gosta de novidade? Gosta. O jovem quer ter aquela sensação de pertencimento? Ele quer ter aquela sensação de pertencimento. O que a gente pode fazer para trazer um pouco mais de enriquecimento para a vida desse jovem? O que nós, como pais, podemos fazer para trabalhar essas questões? Então, quando a Jari propõe essa ideia daquelas pessoas que acabam
bebendo ou fazendo uso de drogas ilícitas por euforia e não por fuga, eu fico de fato me perguntando se não é algum tipo de fuga isso daí. Se não é algum tipo de necessidade de pertencer a uma tribo, de pertencer a um grupo. E aí nós nos lembramos que a doutrina espírita vem falar da importância da educação. O que é a educação para Allan Kardec? A educação para Allan Kardec é a arte de criar bons hábitos. Então eu, como um educador, eu como um pai, eu como alguém que está imerso nesse mundo, será que eu estou ajudando as crianças, os jovens, a criarem bons hábitos? E vocês poderão dizer assim, mas as pessoas têm o seu livre-arbítrio. Ótimo, claro, de fato. Mas até onde vai o livre-arbítrio? Até onde vai essa livre escolha? Qual é o limite dela? Até que ponto você pode fazer uso de uma determinada substância e colocar-se a si mesmo apenas em perigo e não acabar fazendo com que isso influencie o outro? Então vejam como são questões extremamente complexas. Mas eu quero me drogar, eu quero beber, eu tenho o direito de fazer isso. Sim, mas qual é o momento que isso também acaba colocando a existência do outro em risco? Em que você pode pegar um carro e dirigir, em que você pode cometer algum excesso, algum exagero. Então vejam, não é uma coisa muito simples, não é uma questão muito simples. É por isso que a gente volta naquilo que traz a doutrina espírita no aspecto moral. A doutrina espírita veio ajudar o indivíduo no aspecto moral. E esse aspecto moral, ele dá uma volta de 360 graus. Ele pega o indivíduo e faz toda essa reflexão, do zero ao ponto, 360 graus, do zero ao ponto em que ele estava, para que ele possa fazer uma análise de si, de todas essas questões. É muito interessante essa questão, né, da análise de si. Ana Kleber, se você quiser fazer alguma colocação, fique à vontade, viu? Pegando aqui os comentários, né, do pessoal, a Jute Marques está aqui, né? Jute, um cheiro, chuchu. O Dioguinho também falando sobre as predominâncias das sensações materiais sobre o espírito, né? Ele pergunta ao professor se seria a causa principal de buscarmos mais os prazeres terrenos do que os prazeres da alma. Essa situação que o Diogo propõe, ela faz um link com a situação que nós vivemos como espíritos ainda de terceira ordem, espíritos ainda imperfeitos, em que a matéria acaba sobrepujando o espírito. Quando nós avançarmos moralmente, intelectualmente, e o espírito começar a sobrepujar a matéria, nós mudaremos a chave. Nós estaremos vivendo, então, num outro patamar, numa outra questão. É uma tarefa fácil? Não, claro que não é uma tarefa fácil, mas o espírito não avança, o espírito não progride sem esse esforço. Então veja, o que Allan Kardec fala acerca disso? Aqueles espíritos que cedem às tentações, que são arrastados, é porque eles tinham essas tendências e não foram fortes o suficiente, e o progresso ele ainda não se operou. Aquele indivíduo que tem a vontade, por exemplo, eu tenho a vontade de me drogar, eu tenho a vontade de sair daquele momento, eu tenho a vontade de me anestesiar, eu tenho o desejo de me anestesiar, mas eu consigo superar esse desejo por meio da vontade, eu tenho o desejo e por meio da vontade eu consigo superar esse desejo, eu não o transformo em algo material. Allan Kardec diz que, nesses casos, o progresso ele está acontecendo, o progresso ele está operando. Então, é a vitória do espírito sobre a matéria. E aquele indivíduo que não tem mais nenhum tipo de tendência é porque o progresso nele, de fato, já se operou. Então, se eu tenho desejo, mas eu consigo, por meio da vontade, vencer esse desejo, eu estou vencendo, o meu espírito está vencendo a matéria. Eu estou saindo daquela posição inferior e indo para um patamar superior. Ou seja, não é que a matéria não vai exercer mais pressão sobre
o meu espírito, ela vai, mas eu, por meio da vontade, consegui vencer. Então, cabe-nos fazer uma análise e pensar também nas questões que envolvem as consequências, tanto para nós quanto para o nosso entorno. Então, eu posso falar, o espírito, neste caso, está vencendo ou já venceu a matéria. Por quê? Porque ele ultrapassou essas questões dos prazeres puramente materiais para se regozijar com o prazer da alma, com aquela grata satisfação de estar com a consciência em paz, de ter feito a coisa certa. Então ele deixa esse prazer puramente material e que adiante lhe traria grandes prejuízos para ficar feliz, para alegrar-se com os prazeres da alma, com as sensações morais mais sofisticadas, com a alegria de poder ter aprendido alguma coisa nova, de poder ter avançado, de poder ter coibido uma má inclinação. E aí a gente percebe que o indivíduo ele vai cada vez mais se espiritualizando. Mas é interessante isso, porque o espírito não consegue se espiritualizar sem antes se humanizar, sem antes entrar dentro desse terreno, sem antes exercitar o seu livre-arbítrio, sem antes fazer as suas escolhas, sem antes errar, porque o erro faz parte também da caminhada do espírito. Ninguém, criados simples e ignorantes por Deus, ninguém cresce, ninguém avança em linha reta. É bom a gente considerar isso. O espírito constantemente, ele tropeça. E por meio de tropeços e acertos, ele vai aprendendo, ele vai avançando, vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio, vai tendo mais responsabilidade, vai fazendo melhores resoluções, vai tendo melhores escolhas da sua existência e por meio disso ele vai crescendo. Esse é o ponto. Balbo, essa tendência ao vício, ela vem do espírito de outras vidas ou da matéria, né, do meio, da genética? Olha, o que os espíritos nos falam acerca disso, né? A carne é fraca? A genética do indivíduo é que é ruim? Não é a carne que é fraca. O que é frágil é o espírito. E o espírito, a qualquer momento, ele pode superar essa tendência. Agora, que a matéria, por meio das suas inúmeras variáveis, inclusive das questões que envolvem a genética, exerce uma pressão no espírito, ela exerce, mas cabe ao espírito vencer essa pressão para que ele possa avançar. É por isso que é interessante quando o espírito reencarna, justamente para quebrar esse elo, para exercitar cada vez mais a vontade. Olha só um exemplo. Vocês são mulheres, sabem bem como as questões hormonais elas influenciam as mulheres. Muitas vezes a mulher, um pouco antes de chegar, por exemplo, quando ela está passando ali pela sua TPM, a tensão pré-menstrual, ela fica, né, não todas, é óbvio, mas boa parte delas, extremamente mais sensíveis, um tanto quanto mais irritadas com todas essas questões. Então perceba que o organismo exerce uma pressão no espírito, causando alguns desconfortos, causando algumas questões, fruto de toda essa situação hormonal. E o que isso sugere? Sugere que esse espírito que está reencarnado como mulher, ele vai ter que exercitar uma cota a mais de vontade para poder superar aquela pressão que o organismo está fazendo sobre ela. Exercitando essa cota a mais de vontade, o espírito avança, porque ele consegue superar essas questões. Então, veja, eu dei o exemplo da mulher, eu poderia citar um outro exemplo relacionado aos homens também, que sofrem com diversas situações. Então, veja, é a matéria, é o organismo fazendo uma pressão e o espírito tendo que dar uma cota a mais de vontade para vencer isso. Qual que é o resultado dessa situação? É o progresso. O espírito avança. Aí muitas vezes a gente pode falar, puxa vida, mas fulano não cresceu absolutamente nada, ou nós não crescemos absolutamente nada, porque nós continuamos ainda a errar, sim. Mas antigamente nós perdíamos a paciência com 30 minutos. Hoje nós perdemos, ninguém perde a paciência, claro.
Estou fazendo aqui uma figura de linguagem porque ninguém perde virtudes. Nós perdemos a paciência com 30 minutos, hoje nós perdemos a paciência com 31. Já avançamos, já caminhamos um pouco. Então nós não vamos conquistar todas as virtudes numa única existência. O espírito tem todo esse campo, esse caminho aí para poder progredir. Então, a mesma situação nós colocamos no que concerne às drogas. Por exemplo, o indivíduo ele reencarna por prova, ele pede para reencarnar num meio propício à utilização das drogas e tal. Ele quer vencer essa prova. Então é o meio, o ambiente exercendo uma força sobre o espírito. E vai caber ao espírito resistir ou não, ser arrastado ou não. Exercitando essa cota a mais de vontade, ele avança mais depressa. Paulo, e os espíritos, eles nos influenciam aos vícios? Os espíritos nos influenciam. Mas isso daí é uma questão que todo espírito estuda com muita profundidade. Mas você disse bem, Ana Cléber, eles nos influenciam. Isso não quer dizer que haja arrastamento irresistível ao mal. Os espíritos podem nos influenciar, mas isso não pode servir de desculpa, em absoluto. Todos nós podemos resistir ao mal, às tentações. Excelente. Opa! A Júlia fez uma pergunta aqui. Tá faltando 15 minutinhos aqui pra gente encerrar nosso horário, chegando no final, mas... E tem muito comentário, gente. Muito obrigada por cada um que comentou. A Júlia fez uma pergunta sobre suicida, né? Sobre como ajudar uma pessoa suicida e como lidar com a situação, né? Dessa pessoa que está nessa fuga da vida. E a fuga da vida, ela pode se dar, né, nessas situações do exagero no uso da droga como um suicídio indireto, né, Balbo? Não deixa de estar encaixado aqui esse assunto do suicídio com o uso de drogas, né? O que é que você acha? De fato, Tayane, essa questão do suicídio, ela também envolve o uso de drogas, lícitas ou ilícitas, tá? As drogas, elas são um fator que acabam empurrando o indivíduo, também é um fator agravante para a ideação suicida, tá? É claro que a gente não pode colocar a responsabilidade de um suicídio apenas nas drogas. Há inúmeros fatores que envolvem, é multifatorial, há inúmeras situações que acabam levando o indivíduo a cogitar da ideia de tirar a sua existência. Mas o que a gente pode fazer? Não há melhor remédio do que a prece. O que é a prece? A prece é a emissão de um bom pensamento em direção àquele indivíduo que está passando por um mau momento, seja quem tenha se suicidado ou não. Né? Por meio do pensamento, a gente lança o pensamento nesse fluido universal que todos nós estamos mergulhados, e esse pensamento, por meio da vontade, ele desliza pelos fluidos e atinge diretamente aquela pessoa que nós emitimos, que nós enviamos aquele bom pensamento. E os bons pensamentos, eles tocam o coração dos suicidas, eles tocam o coração de todas aquelas pessoas que passaram por momentos difíceis. O fato de nós lembrarmos dessas pessoas deixa-as muito felizes, muito contentes. Imagine, quando alguém lembra da gente e nos liga, nos telefona, a gente fica feliz. O mesmo ocorre com os espíritos, eles ficam felizes com os nossos pensamentos que são emitidos em sua direção. É um afago, é um carinho que se faz. Agora, não nos cabe também ficar julgando ou criticando aqueles indivíduos que cometeram o suicídio. Eles tiveram aquele momento de fuga, cabe-nos orar, cabe-nos oferecer a nossa cota de colaboração, a nossa cota de amor, a nossa cota de atenção. Não nos cabe fazer nenhuma crítica em absoluto. Mas ele utilizava drogas, isso. Não. Cabe-nos nesse momento fazer uma oração, e assim a gente pode ajudar qualquer um
que tenha cometido esse ato. E eu quero agradecer aqui a Jute pelo seu comentário, porque me deu uma ideia de tema para o programa, né? Como ajudar essas pessoas com ideação. E aí eu prometo para você que a gente vai voltar nesse ponto, Jute, logo logo, viu? Gente, foi tão bom ter vocês aqui, o tempo passa tão rápido. E aí, a gente tem vários outros comentários aqui, né? Quero deixar o meu boa noite para Fabiana também, que tá por aqui. O canal FEC, ou FEEC, perdão, eu não sei exatamente. A Maria Zuleide Lima Teixeira também tá aqui. Maria Irani. Se eu esqueci alguém, me perdoe, né? Fica aqui meu boa noite. E, né, o meu desejo de que dê tudo muito certo, mas hoje a gente tem a volta do Espiridicas, que é uma parte do programa que eu sou apaixonada. E com esse convidado, eu não poderia deixar de fazer as Espiridicas, porque este moço tem vários livros, são várias obras. E uma delas, inclusive, eu li, que é o Espiritismo Atual e Educador, e eu não juro que quando a Ana Clébia falou, eu não liguei o nome à pessoa. E aí depois, quando eu vi, eu digo, meu Deus, minha cabeça explodiu. E eu fiquei muito feliz. Então eu preciso trazer para vocês aqui as obras deste moço, né, que vale muito a pena. Né? As Espiridicas são livros que vão trazer pra gente edificações, que vão nos ajudar. Então, vou falar aqui de algumas. Fique à vontade para você colocar qualquer comentário sobre elas que você, né, que você queira. A primeira é a Pérolas Devolvidas, né, o livro, que tem uma capa linda, que eu fiquei apaixonada, preciso ler esse livro. E o Arena de Conflitos, né? Você quer fazer algum comentário sobre esses livros? Ô, Tayane, que bom, poxa, que coisa bacana você ter lido o Espiritismo Atual e Educador, hein? Que coincidência, a gente está aqui no programa junto hoje. Que bom saber que o Espiritismo Atual e Educador chegou tão longe, espero que você tenha gostado dele. Olha, o Pérolas Devolvidas é um livro que fala sobre a questão que envolve o luto, né? Traz histórias de superação de quem passou pela perda de um ente querido. O Arena de Conflitos é um romance escrito junto com um amigo, Orson Peter Carrara, e estou vendo aqui alguns amigos, ó, o Meneghetti, um beijo para o Meneghetti, meu grande amigo, um beijo ao Maurício, que está aí também, a todos, eu divulguei, tá, o pessoal está aí, que bom, que grata surpresa saber também que você já tinha lido Espiritismo Atual e Educador, que beleza. Já sim, e aos seus convidados, né, sejam muito bem-vindos, espero que voltem, né, o Conexão Espírita fez 1 ano que está no ar, é um programa bebezinho, a gente está começando, então é sempre muito bom para a gente receber pessoas importantes internacionais, né, como eu costumo brincar, que pessoas importantes internacionais são sempre muito bem-vindas. E internacional não é do país Várzea Alegre, que é a cidade que eu habito, para mim é internacional. E se não for do país Minha Casa, é mais internacional ainda, então sejam muito bem-vindos. Né? Eu moro sozinha, né? Então qualquer pessoa que não habita a minha casa junto comigo é internacional. Sejam todo mundo muito bem-vindo. Os outros livros, né? Senão não dá tempo, é verdade. Evite a Rota do Suicídio, que a capa dele me fez querer ler ele imediatamente. E o Espiritismo Atual e Educador, que eu li, né, justamente durante uma época em que eu estava começando no Espiritismo e algumas coisas me traziam assim, poxa, que coisa mais arcaica. Será que a gente não tem nada mais atual? E eu fui pesquisar Espiritismo Atual no Google e achei o seu livro. E foi assim que ele chegou a mim, pelo Google. E aí eu li, foi muito bom, foi muito edificador para mim. E se você quiser falar alguma coisa sobre eles também, fique à vontade. O Evite a Rota do Suicídio é uma obra que foi escrita com mais 2 amigos, o Arlindo e o Alfredo, publicada no ano de 2008. E tem um outro trabalho também relacionado ao suicídio, que em breve acredito que a gente vai publicar, que é envolvendo essas pesquisas que nós realizamos acerca do suicídio. E que bom estar aqui com vocês hoje, podendo falar desses livros. Se você me permitir, gostaria de falar também de 2 livros que eu tenho com meu amigo Maurício Moura, que é o
o livro Inspirações a Caminho, que é um livro de mensagens, um livro bem bacana, muito legal, e um livro mais técnico para dirigentes de centro espírita, que chama a Administração do Centro Espírita, também escrito junto com Maurício Moura. Quem quiser procurar depois no Google, é só dar um Google aí, pode encontrar essas obras. Essas obras que a gente falou até... Eu tenho essa dos Centros Espíritas. Pronto, essas que a gente falou até agora, né? Onde que a gente encontra, Baldo? Tem gente perguntando aqui, já quer ler todos, onde acha? Olha, esses livros, você acha na Candeia, na Martins Fontes, na própria editora, pode entrar em contato com a editora SEAC, digita no Google editora SEAC, ou faz contato comigo pelas redes sociais, que eu passo os endereços, onde tem. Digitou no Google o nome do livro, e o autor lá no caso, né, o Wellington Balbo, digita o nome do livro, o autor que você vai encontrar. Tayane, me permite só mais uma dica. Eu tenho 4 livros infantis. João e o Ipê, Olívia e a Salada de Frutas, O Lápis e a Borracha e o Tinteiro Colorido. Então, se digitar esses nomes no Google também achar, quem gosta de trabalhar com educação espírita infantil, os livros são bem legais, bem bacanas. Vai no YouTube, que tem muita casa espírita utilizando esses livros, contando história dessas obras. É bem legal. Obrigado pela oportunidade. Eu ia falar deles agora mesmo. A próxima Espiridica, que é justamente os infantis. Os infantis, inclusive, João e o IP, foi apresentado num curso de educação infantil que eu fiz há um tempo atrás. Também quando eu entrei no Espiritismo. E a gente fez um curso e João e o IP estava incluso entre os livros para se apresentar às crianças e educar as crianças dentro do Espiritismo, né? Então, estão aparecendo para o pessoal que está na live aqui a capinha dos 4 livros que ele falou. Olívia e a Salada de Frutas, O Lápis e a Borracha, Na Escola Encantada, O Tinteiro Colorido e João e o IP. Estão aparecendo para vocês aí. Gente, estou dizendo... E aí a gente pergunta, como é que eu te apresento, Baldo? Sou só um trabalhador, só, com desse tanto de livro. Mas olha só que coisa, né? Eu nem imaginava, tá? A gente escreve e não sabe aonde as coisas chegam. Então, veja, eu nem imaginava essa questão do João e o IP. Que bom saber disso, viu? Fiquei contente. Puxa vida. Pois é, olha aí. Deixa eu dar aqui meu boa noite para um dos nossos ouvintes fiel, que é o Roberto França. Um cheiro, né? Vi que você chegou por aí. Os nossos ouvintes, eles são fiéis, né? E eles exigem o boa noite, né? Então... Tá aqui o meu cheiro pra você, Roberto. É muito prazeroso pra mim saber que você tá aí do outro lado, viu? Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Todo mundo chorando comigo. Muito obrigada. E hoje eu tenho um obrigado especial, né? Eu quero dar o meu muito obrigada ao Lar de Carla, que é essa casa maravilhosa, especialíssima do meu coração, que eu vivo dizendo pra Aninha que ela me ajudou num momento muito difícil da minha vida, e ela nem sabia disso. E você também, hoje, encontrar você e saber que você também me ajudou nesse momento, que foi o momento que eu tava entrando no Espiritismo, e pra mim, o seu livro foi muito especial. Então eu deixo aqui meu muito obrigada aos dois. E hoje, vindo pra cá, né, vocês sabem, o público talvez não saiba, mas vocês sabem que tava chovendo muito e eu tava desesperada, sem saber como eu ia chegar aqui. E aí, quando eu vinha no caminho, eu vim de moto e vi uma música no meu ouvido muito forte. Eu não sei se essa música existe, se ela não existe, ela precisa ser inventada, né? E era uma música que dizia assim, é só mais uma chuva, é só a alma que lava a terra. E isso vinha sendo cantado tão forte, tão alto no meu ouvido. E eu fiquei muito emocionada no caminho pra cá, e estou agora de novo. E o meu obrigado especial é aos guias desse trabalho, né? Que a gente enfrenta tanta dificuldade, mas consegue estar aqui. E essa música que vinha sendo cantada nos meus ouvidos, que eu não tenho dúvida nenhuma que foi por um guia desse trabalho, e que me acalmou e que me fez chegar aqui, que deu tudo certo, deu tempo. Então, meu muito obrigada à espiritualidade aqui e a vocês que fazem esse trabalho possível,
Você que está aí do outro lado e que faz esse trabalho possível, vocês que estão aqui comigo essa noite, o Lar de Carla, o Portal do Magnetismo, as nossas patrocinadoras. Sem vocês, eu não teria essa oportunidade. Então, meu muito obrigada, viu? Também a BAU, a Atual, aos ouvintes, FEEC, TAI, é a Federação Espírita do Estado do Ceará. E estava aqui nos ouvindo, nos prestigiando. Gratidão a todos os ouvintes. A você, BAU, menina, que chique, eu tô internacional também. Passada. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Um cheiro no coração de vocês. Agora ter Corações a Mil aqui na Atual, né? Fiquem com Deus. Que Jesus o proteja e livre sempre do mal, hoje e sempre. Até quinta-feira. Cheiro no coração. Faz da tua casa uma festa. Ouve música, canta, dança. Faz da tua casa um templo. Reza, ora, medita, pede, agradece. Faz da tua casa uma escola. Lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende, ensina. Faz da tua casa uma loja. Limpa, arruma, organiza, decora, muda de lugar, separa para doar. Faz da tua casa um restaurante. Cozinha, prova, cria, cultiva, planta. Enfim, faz da tua casa um local criativo de amor.